rapidamente aqui correr até onde a gente parou no capítulo 8, para a gente conseguir montar um pouco, visualizar novamente a narrativa de Marcos. Lembrando que Marcos tem o objetivo de apresentar o evangelho de Jesus, que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Então, acerca dessa boa notícia a respeito da pessoa de Jesus, da sua identidade e da sua natureza, tá certo? E como isso vai se desenvolvendo no Evangelho de Marcos, para que a identidade e a natureza de Jesus vá sendo revelada às pessoas, principalmente aos discípulos, porque os discípulos depois, eles iriam ser testemunhas de Cristo ali logo no início da igreja em Atos, tá ok? Então, olha só, então em Marcos 1, Marcos abre, como eu disse, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus é batizado, há a tentação, Jesus fala que o tempo é chegado, que tempo? O tempo, então, do reino de Deus, o tempo prometido, relacionado a todas as profecias messiânicas, promessas da restauração de Israel, principalmente aqui nós vamos ver nessa primeira vinda de Jesus, do perdão do pecado e da reconciliação do homem com Deus, que esse é o primeiro alvo ali da missão de Jesus nessa primeira vinda. E aí ele prossegue, ele começa então já logo de início expulsar espíritos imundos, curar pessoas, ele cura a sogra de Pedro, purifica um leproso. Nós vimos 5 episódios de Jesus com dificuldade, ou os líderes religiosos tendo dificuldade com algumas questões com Jesus, algumas questões, coisas e ações que Jesus fazia, estava confrontando diretamente a tradição oral dos religiosos, isso causava uma afronta, e Jesus mostrava que essas tradições religiosas, orais, elas estavam, inclusive, invalidando a própria palavra de Deus, a própria vontade de Deus, cegando esses homens e impossibilitando deles enxergarem quem estava na frente deles, que era o cumprimento, na verdade, de todas as profecias do Antigo Testamento, a pessoa de Cristo, do Messias prometido. Aí nós vemos sempre a multidão ao redor de Jesus, querendo os milagres, né, de Jesus. Lá no capítulo 4 já, nós temos algumas parábolas, parábola do semeador, parábola da candeia, das sementes, a parábola da semente, do grão de mostarda. Logo após, já vemos Jesus sendo mostrado por Marcos como aquele que tem autoridade sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade, algo na cabeça do judeu, que quem tem autoridade sobre a natureza, sobre o mar e os ventos e as tempestades, na cabeça deles era só Deus, justamente já começando a mostrar a divindade do Filho de Deus, tá certo? Uma cura novamente do endemoniado, capítulo 5, mulher com fluxo de sangue, acho que você lembra, filha de Jairo também, Jesus toca essa menina ali, né? Quando ela morre, e Jesus fala, ela não tá morta, ela dorme, né, levanta, e assim vai. Jesus envia os 12, conta a história de João Batista decapitado, faz a sua primeira multiplicação dos pães no capítulo 6, anda sobre as águas, novamente mostrando o poder dele sobre a natureza, confronta novamente a tradição dos judeus, né, religiosos. E nós vimos no capítulo 7, no final, quando ele mostra já o início da sua atividade messiânica e do evangelho aos gentios, abençoando a vida de uma mulher Ciro-fenícia. Então, num lugar ali de Tiro e Sidom, Ciro-fenícia, que não era dos judeus, tá? Então, nós vimos isso. E logo após, também numa região chamada Decápolis, onde havia uma predominância gentílica, ele cura um surdo e um gago, e vimos a semana passada, capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães, que também acontece nessa região, que quem usufrui agora desse banquete de Jesus, como aquele rei messiânico, o rei Messias, né, que já antecipa o banquete escatológico, que quem já participa dessa multiplicação, de novo, os gentios, tá ok? E hoje, então, no versículo 14 ao 26, a gente retoma. Então, hoje, a partir da leitura nossa expositiva, Marcos,
capítulo 8, versículo 14 a 26. Vamos prosseguir a leitura e os comentários. Hoje aqui o tema central desse texto que a gente vai ver está relacionado à cegueira e à cegueira espiritual. Ao mesmo tempo que Marcos vai começar a mostrar como os olhos dos discípulos começa gradativamente a ser aberto para enxergar e identificar a identidade e a natureza desse Jesus que eles estão andando e que aquece o coração deles e que eles estão presenciando tantas coisas, tantos sinais e maravilhas e poder, natureza, poder sobre os espíritos imundos, sabedoria ao lidar com os religiosos, e eles estão presenciando. Mas, apesar de presenciar tudo isso, os olhos dos discípulos, eles são abertos gradativamente. Eles ainda não entendem com clareza e muitas vezes passa dúvidas que Jesus, inclusive, fala de forma incisiva contra essa dureza do coração dos discípulos. Vamos lá, então, versículo 14, retomar a leitura. Então, olha só. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. Lembra que eles estão se movimentando aqui num barco, de um lugar para o outro, tá certo? Então, aqui eles entram no barco de novo para ir para um outro lago, o outro lado do lago. Lembra que essa movimentação de barco acontece na Galileia. Isso sempre está acontecendo no mar da Galileia, ou Tiberíades. E Jesus se movimenta várias vezes, de um lugar para o outro, de cima para baixo, vai para o lado direito ali do lago, onde fica Decápolis, depois volta para o lado esquerdo, e sobe um pouquinho, e desce, cruza de um lado. Então, Jesus faz diversas movimentações de barco, cruzando de um lado para o outro. E aqui é uma dessas movimentações. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pãozinho só. Gente, presta atenção antes de eu continuar a leitura. Os discípulos já tinham presenciado e participado de 2 multiplicações de pães e peixes no deserto. Vendo o poder de Jesus para alimentar uma multidão, com um pouquinho ali de pão, simplesmente multiplicando, dando graças, partindo o pão e distribuindo, e aquilo sobejando no final, sobrando cestos de pães e de peixes. Eles presenciaram, então, isso 2 vezes. 2 vezes essas 2 vezes que são contadas para nós nos evangelhos, e aqui, especificamente no evangelho de Marcos. E aí eles vão agora com Jesus, então, no barco, e vai para um lugar, e eles, aqui, eles se esquecem, por algum motivo, eles se esquecem de levar pão nessa viagem, nessa travessia, novamente, do mar ali da Galileia. Então, os discípulos se esquecem de levar pão. No barco, então, eles não tinham senão um só. Tinha um pãozinho. Versículo 15. Jesus os preveniu. É interessante, Jesus aproveita dessas situações para fazer o quê? Discipulado. Lembra que Jesus está discipulando, tá? Eu estou lendo aqui, me perdoe, Pastor Jesus, Pastor, Deus abençoe, obrigado pela sua presença aí na nossa live, é um prazer tê-lo com a gente aí. Tem uma outra pastora, gente, pastora Sabrina, meu Deus, eu esqueci até de que país que ela é, nos encontramos ali na Coreia do Sul. Maranata, pastora. Ela se comunica em francês, eu não vou saber falar com ela assim, Então, voltando aqui, Jesus os preveniu dizendo, olha só, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Gente, perceba o seguinte, Jesus percebe a atenção dos discípulos, Esquecemos o pão. Meu Deus, esquecemos de levar pão. E agora? Será que o mestre vai achar ruim? Será que Jesus vai chamar a nossa atenção? A gente esqueceu
Não sabemos quanto tempo ele pretende ficar ali do outro lado do lago, né, do mar da Galileia, mar, na verdade, mas é um lago, né, a gente sabe. E aí cria-se, então, essa tensão, e Jesus aproveita desse momento de tensão para ensinar, como eu disse, para discipular. E ele cutuca os discípulos, ele mexe com eles e fala assim, olha, previne, né, disse os discípulos, fala, fique atento, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Vamos ver um pouquinho aí sobre o fermento. Olha só, antes da gente continuar a leitura. O fermento, né, na cultura judaica, toda a situação, nós temos que entender aqui que existe uma distinção entre o pão comum, que é o pão levedado, que ele teria o fermento para fazer essa levedura aí. Então, a distinção entre o pão comum levedado e o pão sem fermento. E essa distinção era muito importante para os judeus, historicamente, em várias situações. Inclusive na Páscoa, tá certo? Os pães asmos ali. Uma vez que o fermento faz a massa crescer, no mundo antigo, o fermento tornou-se uma metáfora comum para crescimento. Então, o fermento era usado para fazer paralelos, metáforas, figuras de linguagem, comparações de coisas relacionadas ao crescimento. Porque era isso que o fermento fazia e faz até hoje com a massa. Leveda e faz ela crescer. Embora possa ter uma conotação positiva e retratar a expansão do reino de Deus, Jesus usa o fermento de uma forma boa, positiva, falando do crescimento do reino de Deus, isso lá em Mateus 13:33. Mas com mais frequência, o fermento tem uma conotação negativa, ruim, pois a celebração da Páscoa, a oferta de cereais, exigiam pão sem fermento. No versículo 15, significa: tenham cuidado com a disseminação, o crescimento da maldade desses líderes que Jesus está citando. Então, cuidado com a maldade, cuidado com aquilo que eles ensinam contrário a Deus, e que isso cresce e toma uma proporção enorme, o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Então, o fermento dos fariseus tem a ver com a hipocrisia e os seus ensinos contrários a Deus. Eles eram hipócritas, eles falavam em nome de Deus, guardavam a lei oral e outras leis que eles próprios criaram no período ali chamado intertestamentário, ou judaísmo do segundo templo, né? Eu sei que para alguns isso é novo, mas nesse período surgiram várias tradições, interpretações da lei, e os fariseus fizeram muitas interpretações e muitos mecanismos para obrigar as pessoas a como elas deveriam aguardar algumas questões. Isso foi criado. E muitas das coisas tiraram, então, a pureza, o coração das pessoas com Deus e colocaram essas pessoas num jugo religioso, num jugo de religiosidade, inclusive de hipocrisia, porque muitas vezes eram questões feitas simplesmente por questões externas, para mostrar para o outro aquele ato religioso, mas o coração estava distante de Deus. O próprio Jesus muitas vezes mostra, revela isso, né? Então, nesse versículo 15, ele está falando para os discípulos, tome cuidado, cuidado com a maldade, cuidado com a disseminação da maldade, com o fermento, com a hipocrisia deles. Cuidado com os ensinamentos dos fariseus, com ensinamentos contrários à própria lei de Deus, ao próprio Antigo Testamento, ao contrário aos profetas, contrário aos salmos, às escrituras, ao ponto do que os fariseus religiosos estavam ensinando, impossibilitarem as pessoas de reconhecer quem era este que estava na frente deles. Gente, nós temos que entender que Jesus é o cumprimento de todas as profecias, ele é o Cristo, ele é o ungido prometido desde o Éden, ele é o descendente da mulher, não se esqueça disso, ele é o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o filho do homem lá falado de Daniel, ele é aquele, o Senhor de Davi,
que morreria e não sofreria decomposição, porque ele era o Cristo que ressuscitaria. Jesus é aquele prometido por todo o Antigo Testamento, que deveria sofrer, em Isaías, como servo sofredor, para justificar a muitos. Este nasceu, estava na frente deles, e a religiosidade, o fermento dos fariseus, impossibilitava-os de ver e de fazer os outros verem. Olha só. E o dos Herodes, fermento dos Herodes? Os herodianos, eles eram descrentes. E eles eram adversários de Jesus. Lembra lá atrás, em uns episódios, que os fariseus religiosos quiseram tramar, já desde ali do início de Marcos, matar Jesus. Quem eles foram procurar para matar Jesus? Os herodianos. Os herodianos eram um grupo de judeus que apoiavam o domínio de Roma através de Herodes. Tinham, na época, os anti-herodianos, por exemplo, os zelotes, que eram contra o governo de Roma, eles tinham uma aversão a Herodes, portanto, aos herodianos também. Mas no caso aqui, os herodianos, não. Eles eram politicamente, aquela toma lá da cá, aquele negócio que a gente conhece muito bem no Brasil. Para eu conseguir me viver de uma forma melhor, eu negocio algumas coisas e eu apoio, então, o governo local de Herodes. E os herodianos, eles eram descrentes, eles eram, em vários momentos, adversários frontais de Jesus. E os seus seguidores tramavam constantemente, juntamente com os fariseus, a morte de Jesus. Então, Jesus está aproveitando daquele momento assim, Nós não levamos pão. E agora? Olha, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Para variar, ou para não variar tanto, nós vamos ver que os discípulos não entenderam isso. Na verdade, não entenderam nada o que Jesus estava, a princípio, tentando explicar, E no versículo 16, ele diz assim: e eles, os discípulos, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Olha só como os discípulos não entenderam nada. Jesus estava aproveitando aquela situação para falar de algo muito além do que o pão, a comida física. A cabeça deles estava ligada sempre a questões temporais, materiais, necessidades ali que Jesus estava mostrando que ele era maior do que tudo isso, que ele podia multiplicar pão e peixe a hora que ele quisesse, obviamente respeitando a vontade do Pai. E eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Discutindo entre si, gente, a palavra aqui é discutiam mesmo, eles estavam discutindo, tá vendo? Talvez até, tá vendo? É porque a gente não tem pão, deve ser tua culpa, você que deveria ter trazido o pão, e agora Jesus está aqui dando bronca, deve ser isso que ele está falando. Eles não entenderam nada. Versículo 17, Jesus percebeu isso e perguntou, percebendo, a discussão dos discípulos, pergunta para eles ali, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Olha só, gente, vocês ainda não percebem, nem compreendem, têm o coração endurecido? Olha só a indignação de Jesus. Eu não acredito que vocês estão discutindo por causa do pão. Vocês não estão entendendo? Não é possível que vocês ainda se mantenham sem perceber, sem compreender, como o coração de vocês ainda está duro diante de tudo aquilo que eu fiz e estou fazendo com vocês. O versículo 17 mostra uma indignação de Jesus pelo fracasso dos discípulos em não entender e não crer. Não crer no quê? Nele. Jesus estava ali. Jesus foi o multiplicador dos pães. Permitiu que eles participassem e eles ainda não criam. Estavam cegos, estavam com o coração duro e sem fé, ao ponto de não entender nada do que Jesus estava falando. Isso é triste. Versículo 18, ele continua. Tendo olhos, não veem? Tendo ouvidos, não ouvem? Olha a indignação de Jesus. Discípulos, vocês têm olhos e não estão vendo?
Vocês têm ouvidos e não ouvem. Gente, isso é algo muito forte, porque essa é uma advertência, é uma afronta, é um confronto de Deus, dos profetas lá no Antigo Testamento, para o povo judeu que era duro de coração. Jesus está colocando os discípulos na mesma condição de dureza de coração. Olha só, eu vou ler para você aqui, deixa eu abrir rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo, Isaías 6, 9. Olha só, o profeta Isaías profetiza isso. Então ele disse: vá e diga a esse povo, Deus disse a Isaías, profetiza a esse povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Era um julgamento de Deus naquele povo, que eles ouviam, mas não entendiam. Viam, mas não percebiam. Era exatamente esse o estado. Os discípulos estavam representando, de certa forma, ainda essa dureza, esse juízo de Deus de ouvir e não entender, de ver e não perceber. E Jesus fala isso em Jeremias também. Nós podemos ver o profeta Jeremias também falando isso no capítulo 5, versículo 21. Escute agora isso, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levante as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Olha só, Deus mostrando que ele é o Deus que controla a natureza. Lembra que Jesus acalma a tempestade, anda sobre as águas, faz tudo isso diante dos discípulos, mas eles continuam com olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Jesus está usando a mesma palavra de indignação e de afronto, de confronto, para que eles se arrependam e vejam, se colocam numa condição de refletir diante dele. Para quê? Para que eles entendam, o que Jesus está fazendo? O mesmo que os profetas fizeram. Tendo olhos, vocês não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Não se lembram, Jesus fala. Lembra do que? O que significa isso? Lembrar aqui, normalmente, significa entender e agir conforme o conhecimento que você teve. Vocês não lembram? Quer dizer, vocês não participaram de tudo isso que eu fiz? Vocês não lembram disso? Quer dizer, vocês não estão agindo de acordo com aquilo que vocês viram? De acordo com aquilo que vocês participaram. Vocês participaram da multiplicação dos pães na primeira vez e na segunda. Vocês não lembram? Quer dizer, vocês não estão agindo de acordo com o que vocês viram, da forma que eu estou me revelando a vocês. Então, nós vemos aqui, gente, uma profunda indignação de Jesus aos discípulos. Os discípulos ainda estão cegos e surdos. Nós vamos perceber isso a partir do capítulo 8, principalmente a semana que vem, que os olhos dos discípulos começam a gradativamente serem abertos. E eles começam a entender quem Jesus de fato é. Jesus não era só um profeta. Jesus não era mais um profeta. Jesus não era só um rabi, um mestre. Gente, ele é muito mais do que isso. Marcos está justamente apresentando a identidade e a natureza desse Jesus de Nazaré que está na frente deles, que tem domínio sobre os espíritos imundos, domínio sobre as enfermidades, domínio sobre a natureza, anda sobre as águas, aquieta a tempestade, multiplica os pães. Jesus está fazendo, dá vista aos cegos, cura o surdo, o mudo. Jesus está fazendo justamente o que o Messias faria, meu irmão. Ele está se revelando a eles aqui, em cada momento que Jesus está andando com esses discípulos. Eles estão sendo discipulados para depois serem testemunhas de Cristo. Lá em Atos, e a gente vai ver
Quando a gente acabar Marcos, nós vamos fazer a leitura de Atos expositiva, tá ok? Então, não se lembra, versículo 19. Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12 cestos. Aí Jesus pergunta, e de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Então, Jesus, exatamente, vocês não lembram? Como você acha que eu estou falando? Não estou preocupado com o pão aqui de vocês. Eu estou falando de coisa muito mais séria. Eu estou falando de coisas relacionadas àquilo que pode afastar vocês e atrapalhar vocês, que é o fermento dos fariseus e dos herodianos, fermento de Herodes, né? Versículo 19 e 20, Jesus os lembra do desfecho dos 2 eventos, né? De multiplicação dos pães. Os 12 cestos e os 7 cestos de sobras, depois dos banquetes fartos. Essa realidade aponta para a obra completa de provisão divina. O resultado deveria ter sido o quê, gente? O entendimento acerca da pessoa de Jesus. Jesus esperava isso, que os discípulos já começassem a entender quem ele era, qual era a sua identidade e a sua natureza. Versículo 21. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem. Gente, a indignação é interessante, né? Jesus lá em cima pergunta, no versículo 17, vocês não percebem, não compreendem, têm o coração endurecido, têm olhos, não veem, têm ouvidos e não ouvem, não se lembram do que aconteceu, de novo, vocês ainda não compreendem. São palavras repetitivas de uma indignação, a gente pode falar de Jesus, com essa dureza do coração, e esses olhos ainda cegos, para ver quem Jesus era ali na frente deles, né? E Jesus, então, mostra de novo a indignação, mas talvez nós podemos entender que esse ainda não compreende, esse ainda não, pode ser uma esperança. Por quê? Ainda não. Os discípulos haviam passado tempo mais que suficiente com Jesus para adquirir entendimento, mas haviam fracassado em obtê-lo. A despeito disso, ou apesar disso, ou ainda não, sugere que dias melhores estão por vir. Vocês ainda não, mas vai chegar a hora que vocês vão ver. Esse será o processo, gente, presta atenção nessa palavrinha, o processo no restante de Marcos. Desde o entendimento parcial demonstrado por Pedro em sua confissão, ainda semana que vem nós vamos ver a confissão de Pedro. Pedro começa a entender e recebe uma revelação da identidade de Jesus, mas mesmo depois dessa revelação, essa identidade não está ainda firme, clara e convicta. Depois passa mais um evento que nós vamos ler mais para frente também, da glória de Jesus lá na transfiguração, onde alguns discípulos participam e a identidade de Jesus começa a se assentar no coração deles. A compreensão total acontece aonde? Na ressurreição de Jesus. Então, a partir daqui, na verdade, desde o início que eles começam a ver o que Jesus estava fazendo, mas ainda com dificuldade de crer quem realmente Jesus era, e depois da confissão de Pedro, há um processo onde os olhos dos discípulos começam a ser abertos, até eles entenderem claramente quem Jesus era e a sua natureza. Tudo bem? Nós vamos caminhar essa leitura. Gente, para ir para o final do texto, uma leitura um pouquinho mais corrida no final, esse evento agora é interessante. Nós acabamos de dizer, Jesus falando, vocês têm olhos e não veem. Parece, e não parece, é exatamente isso que Marcos está fazendo. Marcos agora conta um relato de uma cura, da cura do cego lá em Betsaida.
O que acontece? Essa cura, ela tem um diferencial. Jesus raramente, em pouquíssimos casos, ele não precisa fazer isso. Ele faz uma cura gradativa. O que nós entendemos é que a cura desse cego, a cura física desse cego, demonstra o processo, de alguma forma física, da cura da cegueira espiritual dos discípulos. Então, perceba, eu estou acabando de dizer que os olhos dos discípulos serão abertos de forma gradativa. E imediatamente Marcos conta esse tipo aqui de cura. Olha que interessante. Versículo 22. Então chegaram a Betsaida. Depois de toda essa conversa, eles chegam a Betsaida. Lá, você lembra que eles estavam no barco? E eles chegam, então, a Betsaida. Lá em Betsaida, o que acontece? Depois de Jesus falar, vocês têm olhos e não veem, lembra? Ouvidos e não ouvem, não compreendem, não entendem, né? Não estão vendo, não se lembram. Trazem o quê? Um cego, gente. Não é por acaso. O Espírito Santo está controlando toda essa situação. E pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, normalmente, quando tinha enfermos, ele tocava nos enfermos. Ou os enfermos tocavam nele. Era um ato, né, de toque mesmo, de proximidade, talvez de identificação, de calor humano, de compaixão. A gente não sabe o mistério disso, mas todas as vezes relacionado ou a maioria das vezes, de uma cura, havia um toque da parte de Jesus ou de alguém tocando de Jesus. Diferente com os espíritos imundos, que Jesus não tocava naquela pessoa, ele simplesmente dava uma ordem aos espíritos. E eles obedeciam. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. A gente não sabe essa distância. Pega o cego e começa a caminhar com o cego para fora e para um lugar ali mais distante. Obviamente, provavelmente o que está acontecendo, gente seguindo Jesus ali com o cego, dado a mão para Jesus. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? É um ato totalmente diferente. Em outras situações, Jesus fala para um leproso: ser limpo, fica limpo. E outras vezes o cego, olhos, abre, né? Abre-te. Simplesmente se abria. Aqui há um caso à parte, e lembre do que eu estou dizendo. Me parece muito claro que isso está relacionado a todo o processo que está acontecendo com a cegueira dos discípulos. Jesus também está tomando os discípulos na mão, né? Com a palavra ali na frente deles, tocando os discípulos, de certa forma, nos olhos espirituais, na vida deles, para que eles sejam curados também. Existe um paralelo aí. Mas aqui é algo interessante, algumas coisas a gente não entende. Alguns falam que o cuspe tem um sentido contextual. Eu não vou falar isso exatamente agora, mas na época eles, inclusive, falam que tinham propriedades, inclusive, terapêuticas e curativas. E isso existe na especulação e algumas questões, até quando você vai ler alguns comentários da parte histórica, cultural, você entende. Mas independente ali, Jesus usa ali a saliva, né? E coloca ali no olho desse homem, impõe as mãos e pergunta: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Não vale a pena ficar entrando aqui no mérito, né? Alguns acham que esse cego ficou cego, não era cego de nascença, porque ele sabia como era uma árvore e coisas nesse sentido. Mas o que Marcos está contando aqui não é esse o foco. O foco é, eu estou vendo ainda, eu não estou vendo direito, estou vendo embaçado, eu não vejo de forma clara. Simplesmente, o maior objetivo é falar isso. Tá? Os judeus tinham algumas coisas bem concretas para relacionar algumas coisas do que eles falavam, então o homem falou: eu estou vendo gente, aí pessoas, mas parece árvore andando, está sem contorno o negócio, né? Está sem delinear ali, né? Não estou conseguindo identificar com clareza os contornos, né, dos olhos, da onde termina ali.
E algumas pessoas, inclusive, têm problemas até hoje de visão com esse tipo de coisa, não é isso? Você olha de longe, embaça, você não vê o olho da pessoa, você vê o rosto ali, mas não vê, não consegue identificar de longe. Então, talvez alguma coisa nesse sentido, ele já enxergava, mas a visão não estava plena. Olha que interessante. Aí o que Jesus faz? Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente. Então, primeiro ele recupera a visão, mas a visão fica turva. Não há uma clareza, mas ele recupera a visão. No segundo momento, a visão fica clara, ele passa a enxergar com clareza. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Gente, faz o paralelo. É exatamente isso que vai acontecer. Os discípulos já estavam começando a ver, mas não com clareza. Não tinham definição de quem Jesus era. Eles entendiam que Jesus já era uma pessoa vinda da parte de Deus, mas não tinha clareza. E Jesus, no processo de andar com eles e se mostrar a eles, começa a curar essa cegueira dos discípulos. E gradativamente, em cada etapa, os olhos dos discípulos são abertos, até que eles não só enxergam, mas começam a enxergar com clareza. E olha que interessante, distinguir tudo de modo perfeito. Isso é onde os discípulos vão chegar pós-ressurreição de Jesus e com a vinda do Espírito Santo lá em Pentecostes. Eles vão ver claramente e vão distinguir tudo de modo perfeito. E entender com clareza tudo que Jesus ensinou, passando e andando com eles. É ali, gente, que os olhos dos discípulos serão completamente abertos, né? Essa cura gradativa, então, repetindo, do cego, possivelmente Jesus está em uma cura física, justamente mostrando o processo de cura gradativa da cegueira espiritual dos discípulos. E terminando o versículo 26, e Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Aí é outra coisa que a gente fala, tem relacionado aqui ao segredo messiânico, que eu acredito já comentei em outros vídeos para trás aí, tá certo? Semana que vem, você vai ver, se você está com a tua Bíblia aberta, começa agora a conversa de Jesus com os discípulos. Então, após isso, gente, preste muita atenção, porque uma coisa está linkada à outra, é uma narrativa de Marcos. Primeiro, fermento dos fariseus, fermento do Herodes, vocês não compreendem, tem olho, mas não vê. Jesus fica indignado, Marcos conta que Jesus cura gradativamente o cego, e isso vai acontecer com os discípulos, uma cura gradativa espiritual, e logo após, é quando os olhos de Pedro é aberto para ver a quem Jesus é. E quem faz isso? O Pai revela Jesus para Pedro. A partir daí, então, gradativamente eles vão sendo curados espiritualmente e a clareza começa a aparecer para eles entenderem de forma objetiva, clara, perfeita, quem Jesus é, o Cristo, o Filho de Deus. Eu oro, encerrando aqui, que o Espírito Santo também conduza a minha vida e a sua vida, nos conduza nesse processo de sermos discípulos de Cristo, a vermos com clareza quem Ele é, quem Jesus é. O que quer dizer que Jesus é o Cristo? O que isso significa na sua vida? Qual é o compromisso teu com o Messias, o ungido de Deus, a sua divindade, o Filho de Deus? Como somos testemunhas deste Cristo? Então, meu irmão, também precisamos ver claramente quem Jesus é, sua natureza, a sua obra e a nossa missão de cristãos. Porque a nossa missão é a missão do Cristo. Ele pega a unção que está sobre ele do Messias e, através do Espírito, estende a sua igreja para que prossigamos na proclamação do reino de Deus, sendo testemunhas de que ele é o Cristo, Filho de Deus,
aquele que voltará para estabelecer o reino eterno. Tá certo? Que os nossos olhos sejam abertos, que seja essa nossa oração em nome de Jesus.